Bom, vamos dar continuidade aqui. A gente falava de formas diferenciais. Essa vai ser a última aula em formas diferenciais e eu vou tentar falar um pouco de integrações numa variedade. E a ideia que a gente vai fazer é definir como é que faz integração numa variedade de uma forma a integral não depender do sistema de coordenadas que a gente está utilizando. Primeira coisa, vamos lembrar o que é uma integral lá na reta real, por exemplo, em uma dimensão f de x dx entre a e b. Esse símbolo de integral, o símbolo da integral, juntamente com o símbolo da diferencial, isso aqui é só uma notação simbólica. Isso aqui é um símbolo. Você não sabe bem o que é uma diferencial, um dxzinho. Não existe uma definição, claro, mas existe toda uma discussão filosófica se faz sentido definir isso. Isso é uma simbologia, né? Isso aqui é definido como limite do somatório de f de x delta x, quando delta x tende a zero, e que eu pego a função e somo ela em pequenos elementos delta x. Então, quando i igual a 1, por exemplo, até n, e aí eu teria que botar um delta x1, delta x1, delta x2, porque esse aqui está definido do ponto 1 até 2, 2 até 3, 3 até 4, tudo isso que a gente já viu, né? Então, na verdade, isso tudo aqui é uma simbologia. A gente aprende a fazer as contas, mas temos que lembrar que isso tudo é uma simbologia. Isso, no fundo, isso é um somatório onde eu faço um somatório da função em pequenos, a função definida em pequenos elementos da reta, e eu tento fazer esses elementos o menor possível. A gente vai levar essa discussão agora para variedades, e aí vão entrar também simbologias. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Uma variedade em uma dimensão é uma curva. Uma curva é uma variedade em uma dimensão. Uma variedade de duas dimensões é algum tipo de superfície, né? Uma variedade em três dimensões é algum elemento de volume. Pode ser finito ou pode ser infinito. E por aí vai. Em quatro dimensões eu não consigo mais desenhar. Vamos dizer que eu queira integrar uma função dentro de alguma dessas variedades, certo? Então, vamos primeiro olhar uma variedade de uma dimensão. Como é que eu posso fazer isso? A mesma coisa que eu fiz para a integral da reta. Eu pego essa curva, divido em vários pedacinhos, e aí cada pedacinho desse posso tratar como uma reta. Eu faço um somatório de f de x nessa, vou dizer que x é meu parâmetro da curva, o somatório da função vezes cada pedacinho no limite em que esse pedacinho tende a zero. Delta x tende a zero, pedacinho menor ainda. Num elemento em duas dimensões, eu vou fazer algo parecido, só que com pequenos quadradinhos.
E em 3 dimensões eu vou fazer com cubos. Certo? Isso a gente já faz em cálculo. Ok? Muito bem. O problema agora a gente tem que escrever essa ideia usando tensores, né? E temos que ver como é que a gente vai fazer isso. Bom, a gente tem que ter o cuidado de o que é um pedacinho numa variedade, assim como o que é um quadrado numa variedade em 2 dimensões ou um cubo numa variedade em 3 dimensões. Isso tem que ser bem definido, porque a função é um escalar e em cada ponto da variedade ela vai ser um número, mas um pedacinho é o que? É um vetor? É um elemento de reta? Não tem como definir bem isso. O que a gente tem são vetores. A gente definiu vetores, definiu covetores e definiu tensores. Pedacinho não sei o que é. Então a gente tem que trabalhar com vetores, covetores ou escalares. Um tensor pode ser construído utilizando vetor e covetor. Então nós podemos utilizar vetores para construir pedacinhos, quadrados ou cubos. Como? Um pedaço no ponto P, eu posso dizer que é o vetor tangente à reta no ponto P. Já bidimensional, eu posso construir utilizando 2 vetores ortogonais, V1 e V2. Em cada ponto eu posso meio que definir um quadrado, né? Definido no ponto P. E no espaço tridimensional eu posso ter 3 vetores, desde que eles não sejam linearmente dependentes, eles têm que ser linearmente dependentes. Eu posso pegar esses 3 vetores e definir um cubo. Ok? Então, utilizando vetores, eu posso definir um certo elemento que eu posso pensar como se fosse um elemento de volume de alguma forma. Porém, eu não posso somar vetores, eu só sei somar números. Então, para eu fazer uma soma desse tipo, de uma integral, se eu quero somar algo no ponto P mais algo no ponto Q, isso aqui tem que ser um número. Eu só sei somar números em pontos diferentes. Então eu preciso pegar esses vetores aqui e transformar ele em números. Como é que eu faço isso? Utilizando covetores, certo? Então numa curva eu vou precisar de um covetor. Em 2 dimensões eu vou precisar de 2 covetores. Em 3 dimensões eu vou precisar de 3 covetores. Ou, melhor dizendo, eu vou precisar de um tensor do tipo 0P, onde P é a dimensão da variedade que eu quero integrar, que vai ser também o número de vetores que eu necessito para atuar nesse pequeno elemento de volume e me dar um número. Certo? Então eu vou precisar de um tensor 0P. E esse tensor ele vai ter que ser totalmente antissimétrico. Por N motivos. Um deles a gente já viu é que quando eu passar de um sistema de coordenada para outra, vai aparecer o jacobiano da transformação. E o jacobiano
está ligado com estruturas antissimétricas. O segundo é que se esses meus vetores tiverem dois vetores colineares, por exemplo, em 3 dimensões, eu tenho 2 vetores assim e um assim. Meu elemento de volume vai faltar uma dimensão, então ele é zero. Ele tem que dar zero se eu for calcular uma integral no volume, certo? Então, para ele dar zero, um tensor aplicado nesses 3 vetores, V1, V2 e V3 dá zero, eu tenho que ter um tensor antissimétrico para garantir que ele, se ele pegar vetores paralelos, por exemplo, ele anula. Então você já vê que isso já entra naturalmente o conceito de formas. Eu vou precisar de uma forma diferencial P, que vai atuar em P vetores, V1, V2, VP. Isso vai me dar um número. E aí eu posso somar os números. Ok? Então vamos lá. Eu posso definir da seguinte forma: a integral de uma forma diferencial, uma p-forma, numa região, uma variedade, região A, de p dimensões, eu vou poder definir como limite, certo, do somatório de I igual a 1 até N da forma diferencial que vai atuar, eu vou escrever aqui, um conjunto P de vetores somatório em I, porque ela vai atuar em cada quadradinho desse. Tem um I quadradinho desse. No limite, onde N vai para infinito. Onde eu dividi os quadradinhos, eu dividi o meu espaço de forma que os quadradinhos sejam o menor possível, ou seja, tenha o maior número de quadradinhos possível. Isso é uma definição. Okay? E é, no fundo, uma simbologia. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vou pegar o caso de uma uniforme. Uma integral de uma uniforma, uma variedade, uma dimensão, como é que eu posso escrever isso? A uma forma eu posso escolher um sistema de coordenadas. Então vai ser ômega mi dx ok? Esse dx e aí eu posso abrir, vamos dizer que uma dimensão só, uma coordenada só. Eu poderia ter integral de uma curva no espaço tridimensional. Eu ia ter que reduzir. Eu poderia usar as coordenadas do espaço tridimensional para definir uma coordenada na minha curva, mas eu não preciso falar disso. Só voltar o foco aqui. Um segundo. Para não complicar, eu vou escrever isso aqui como ômega de x dx, ok? Esse d, na verdade, vai ser uma uniforma que vai ter que ser aplicado em algum vetor, ok? E aí eu posso simbolicamente escrever isso aqui como ômega de x dx, onde agora o dx é uma diferencial
que é na verdade o resultado da aplicação do meu dx em v, certo? Basta a gente colocar que esse v ele vai ser, por exemplo, algum vetor unitário, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso, vai ficar um pouquinho maior esse vídeo. Uma 2 forma vai ser o que? Vai ser o ômega a ômega mini dx mi dx ni, ok? Eu vou aplicar isso aqui em dois vetores, v1 e v2, em cada ponto da variedade. Isso aqui eu posso escrever de alguma forma como integral uma região como um ômega, vou botar aqui xy dx dy, mesma coisa. Eu tenho uma 2 forma, uma variedade bidimensional, onde eu defino que a 2 forma aplicada no v1 e v2 dá dx dy. Que aí eu posso tratar isso aqui como a gente trata no cálculo diferencial normal. Isso aqui é puramente cálculo. Mas veja, como é que eu defino essa aplicação aqui? E aí não é algo natural, não é algo que eu possa encontrar ele já pronto para a gente na variedade. Eu tenho que inserir essa informação de algum lugar, certo? A gente diz que a gente precisa de uma forma de volume. Eu vou sempre precisar definir de alguma forma como é que eu defino meu elemento de volume. Não dá para trazer do nada, certo? Uma forma de fazer isso é se eu tiver uma métrica. Se eu tenho uma métrica na variedade, eu posso escolher naturalmente uma forma de volume bem simples, que é utilizando o epsilon, o tensor de Levi-Civita. Então, em p dimensões vai ser mini ρ com p índices dx mi dx ni dx ρ, onde a gente lembra que isso aqui vai ser determinante da métrica, símbolo de Levi-Civita, certo? Na verdade eu esqueci do 1 sobre n fatorial. Okay? Aqui eu posso inserir qualquer função. Eu posso inserir a função que eu quiser. Inclusive a função eu posso colocar até dentro do ômega. Não tem problema. Contanto que eu vá juntar a função com a minha forma de volume. Fazendo isso, isso aqui é tudo uma construção, né? Nessa construção eu garanto o que eu já falei antigamente, que eu não vou errar se eu utilizar esse dy como uma diferencial. Esse dy ele não é diferencial, porque se eu usar esse dy como uma diferencial vai dar um problema. Isso aqui é só uma simbologia,
Eu falei que era diferencial, mas no fundo não é diferencial. Isso aqui é uma simbologia. Essa integral que dessa forma é uma simbologia. Agora a 1 forma, a transformação de coordenada dela é a transformação igual da diferencial. Isso a gente já viu como é que a 1 forma se transforma. Ela se transforma exatamente como uma diferencial. Então usando formas, a gente consegue lidar melhor com a questão do cálculo. A gente não fica preso nessa simbologia. Porque lembre-se que aqui tem que ter um jacobiano. Eu não tenho que f de xy dx dy é igual a integral de f tilde x' y' dx' dy', se eu passo de xy para x' y'. Isso aqui está errado. Eu não posso escrever isso. Agora, utilizando formas, eu posso escrever isso como linha. Ok? Porque a transformação de coordenada vai entrar aqui. Então, é uma simbologia, mas utilizando formas é uma forma de conseguir escrever a integral sem mencionar sistema de coordenadas. Certo? Eu não vou me alongar nessa discussão, mas o que eu quero mais colocar é a ideia de que você precisa, para fazer integrais, inserir uma estrutura extra na variedade, que é uma forma de volume. E aí sim, aí é minha integral. Eu vou poder escrever como f de xy, aí vai entrar raiz de g, que vem da minha forma de volume, dx dy. Isso aqui vai ser integral de f tilde x', y', raiz de g', dx', dy'. Eu tenho que ter esse raiz de g. Se eu incluo esse raiz de g, se eu introduzo uma forma de volume, eu consigo definir integrais de forma que eu não estou dependendo de qual é o meu sistema de coordenadas. Certo? Porque se no espaço cartesiano eu posso até escrever isso aqui sem raiz de g, se for utilizando r θ em 2 dimensões, meu elemento de volume não é dθ, dr. Eu preciso de um r aqui. Então eu preciso desse raiz de g. Não sei se ficou muito clara a discussão, mas normalmente eu volto para aquela discussão que a gente teve antes. Não considere isso aqui como diferenciais, isso é uma simbologia. Tá? Eu falei aqui, você pode pensar como diferencial, mas você pode pensar no sentido do cálculo, como o cálculo pensa, mas não é uma diferencial, é uma simbologia. Se você usa formas, a simbologia é mais bem definida, porque eu sei como esse elemento se transforma, e ele se transforma exatamente como a diferencial. Então a gente fica por aqui. Na próxima aula vamos falar mais da métrica. Um abraço, até a próxima.